aqui agora o trecho 6, vai de 4 para 5. O trecho 7 do nó 5 ao nó 6. Temos que preencher isso com bastante atenção. O nó 8, observando aqui na figurinha da seta. Trecho 8 do nó 6 ao nó 7. Trecho 9, nós orientamos aqui o trecho 9 da seguinte maneira: de 8 para 7. Veja, o trecho 10 de 5 para 9. Trecho 11, vejamos aqui o trecho 11 de 7 para 10. Vejam aqui. E finalmente o trecho 12 do nó 9 para o nó 10. Ok. Com isso já vamos indicar aqui os anéis contíguos. Vamos observar o trecho 1, ele participa unicamente do anel 1. Veja a numeração aqui dos anéis. Eu tenho 1, 2 e 3, são 3 anéis. Então, o trecho 1 participa exclusivamente do anel 1. Então, só preencho esta coluna. O trecho 2 participa exclusivamente do anel 2. Marco aqui o anel 2. Prossigo. O trecho 3 participa do anel 1. O trecho 4 participa, agora sim, participa de 2 anéis. O trecho 4, mostrado aqui, ele participa de 2 anéis. Do anel 1 e do anel 2. Então, coloco aqui muita atenção para a gente não errar, para não comprometer o processamento. Vamos para o trecho 5. O trecho 5 participa exclusivamente do anel 2. Tudo que nós estamos fazendo aqui é simplesmente para garantir a informação fiel quanto à topologia, como se dá a articulação dos nós nos trechos, e para que a gente possa percorrer sucessivamente os trechos e nós de cada anel para a aplicação do princípio de que numa volta completa, num ciclo completo no anel, a variação da perda de carga é nula, né? Ao percorrer inteiramente o anel de um ponto, retornando a esse ponto, a variação algébrica, a soma algébrica de todas as variações na carga, todas as perdas e ganhos de carga, resulta igual a zero. Então vamos prosseguir aqui. Já fizemos até o trecho 5. Vimos que o trecho 5 ele participa somente do anel 2. Vamos para o trecho 6. Trecho 6 participa somente do anel 1. O trecho 7, veja que o trecho 7 participa dos anéis 1 e 3. Essa é a parte mais laboriosa de uso da planilha. Depois que você preenche os dados, o processo é bem ligeiro. E essa etapa a gente deve cumprir com bastante cuidado, bastante cautela. Já vamos para o trecho 10. O trecho 10 se refere ao anel 3. E aí vamos já finalizar. Trechos 11 e 12, ambos exclusivamente do anel 3. Essa etapa é importante. Note que nós encontramos 3 trechos, o trecho 4, o trecho 7 e o trecho 8, que são trechos com anéis contíguos. No caso do trecho 4, os anéis 1 e 2, trecho 7, os anéis 1 e 3, e trecho 8, anéis 2 e 3. Agora nós vamos colocar os comprimentos dos trechos. Trecho 1, 600. Trecho 2, 600 metros. Trecho 3, 450. 450 e 600. Pronto, preenchemos todos os comprimentos. Agora vamos indicar os diâmetros. Esses diâmetros são preliminares, eles podem ser alterados conforme o resultado da simulação. Eu vou chamar aqui uma outra figurinha, creio que essa aqui eu já possa apagar. Inserir uma figurinha que eu já preparei com os diâmetros preliminares. Está aqui. Trecho 1, diâmetro de 400 milímetros. Trecho 2, 300.
trecho 3, 400, 250 no trecho 10, nos trechos 11 e 12, em cada um 150. Note que o propósito do cálculo é exatamente determinar as vazões. Eu poderia até lançar vazões estimadas aqui para aguardar que o processo iterativo me levasse a um ponto de convergência através do algoritmo de Hardy-Cross. Mas no nosso programa, como ele está concebido, não há necessidade. Eu posso colocar qualquer valor aí nas células da vazão, mas posso deixar também em branco. Vou deixar em branco, é mais cômodo, não me preocupo com isso. Agora vejam, nós vamos ter que preencher um campo, e esse eu considero o mais sensível, né, e aquele merecedor da nossa maior atenção, para que realmente não haja nenhum equívoco, nenhuma orientação em desacordo. Então vou deixar as figurinhas aqui e vou preencher. O que é que eu tenho que colocar? O que é que eu tenho que informar? Cada trecho, ele ou participa de um anel ou de dois anéis, né? Nós vemos que há 3 trechos que são compartilhados por 2 anéis. O trecho 4, o trecho 7 e o trecho 8. E esses que são compartilhados, eles têm orientações contrárias quando você faz a circulação do anel. Então, muito cuidado com isso. Vamos começar aqui. Trecho 1. Veja que a orientação horária do anel, olha, a orientação horária do anel coincide com a orientação da seta que vai do nó 1 ao nó 2, que é a seta atinente ao trecho 1. Então eu coloco aqui que com relação ao anel 1, no trecho 1, a orientação é no sentido horário. Coloco aqui, escolhendo horário. Só preencho a primeira coluna porque esse trecho ele não é compartilhado por 2 anéis. Assim, no trecho 2 também não é compartilhado, o sentido é horário também. Trecho 3 só participa do anel 1, mas vejam que a orientação é contrária. O anel ele está orientado no sentido horário e a seta no sentido anti-horário. Então, importante anotar isso, para que o programa saiba associar algebricamente o sinal da perda de carga. No trecho 4, que é este aqui, eu tenho 2 anéis que compartilham o mesmo trecho. Em relação ao anel 1, o sentido é horário. Em relação ao anel 2, o sentido é anti-horário. Já vamos terminar. Trecho 11, o sentido é horário. E o trecho 12, derradeiro trecho, sentido anti-horário, por contrariar a orientação que a gente arbitrou no anel 3. Pronto, acho que já vamos para as cotas. Veja que nós só vamos preencher as células com fundo verde claro, só as células que estão nessa tonalidade verde clarinho aqui. Vamos colocar as cotas topográficas. Preparei uma figurinha, venho aqui, vou chamar a figurinha, imagem, cotas. Muito bem, aqui estão as cotas dos nós. O nó 1, 272, o nó 2, 269, nó 3, 267, 4, 262, 9, 253, e o derradeiro nó 10, 251. Tenho que informar também a cota do terreno no local onde estará o nosso reservatório, aqui no campo de baixo. Eu guardo a cota 275, vou limpar, já posso apagar e desço aqui, 275,
Vamos tratar agora do reservatório. Pronto, esse campo aqui se refere ao reservatório. A cota do terreno, vimos há pouco, 275 metros. A distância, 300 metros. Nós vimos na figura anterior. A vazão máxima, vamos ver já já. O diâmetro, 500 milímetros, nós vimos numa figura. E o nó de ingresso, o primeiro nó da rede que a tubulação que sai do reservatório alcança é o nó 1. Então informo aqui. O nível do reservatório eu arbitro e vou ajustando. Se não passar, eu altero. Vou considerar aqui 8 metros, né? 8 metros d'água em relação à cota do terreno. Aqui eu coloquei até uma mensagem, uma mensagem aqui, um comentário. Medida a partir da cota do terreno do reservatório. Esse é o nível mínimo de água no reservatório. E aqui o nível de água máximo, vou colocar 10 metros. Sujeito a alteração, a ajuste. Precisamos definir o material da tubulação. Nesta versão, a gente considera uma única tubulação, o único material de toda a tubulação, mas a gente pode, com pequenos ajustes, fazer a simulação com materiais diferentes, trecho a trecho. Mas aqui no caso nós vamos tratar todos os trechos em ferro galvanizado. E aí quando vou apagar aqui para mostrar novamente. Quando eu seleciono, vejo que esse campo está em branco, não está preenchido. C é o coeficiente da relação de perda de carga de Reis-William. Quando eu seleciono aqui, selecionei ferro galvanizado, ele já busca lá na base de dados o C igual a 120. O que mais que nós precisamos? Vou diminuir aqui a visualização. Vejamos aqui se tem mais alguma célula verde, de fundo verde, para a gente preencher. Temos a célula com os diâmetros, né? Vou colocar aqui os diâmetros 50, são os diâmetros comerciais. 50. E é interessante a gente perceber que à medida que eu vou preenchendo os diâmetros, ele já vai calculando a velocidade máxima e a vazão máxima que aquele diâmetro permite. 50, 100, 150, 200, 250, 400, 500. Podemos parar por aqui. Vamos considerar esses diâmetros. E aí ele já coloca aqui o total, o comprimento total. Vou ampliar aqui um pouquinho. Aqueles trechos que eu já alimentei, que já informei os diâmetros, ele já calcula aqui automaticamente. Ele já informa que eu tenho 1.350 metros de tubulação com 150 milímetros, 600 metros com tubulação de 200. Isso ele já apurou do nosso preenchimento recente. Quando eu preenchi aqui, ele já fez essa busca e essa apuração. Tem um detalhe interessante que a gente pode ainda avançar, com relação ao orçamento. Aqui você pode preencher o valor do custo unitário, né? Contemplando escavação, tubulação, reaterro, recuperação do pavimento, enfim, para cada um dos diferentes diâmetros. Se você preenche esse campo, o nosso programa exibe o orçamento. Aqui o custo total de tubulação. Tubulação, lembrando, escavação, implantação do tubo, com a aquisição do tubo e o reaterro, tudo isso. Mas por enquanto vou deixar em branco. A gente precisa verificar no sistema de custos quais são esses valores. Não tenho aqui esses valores disponíveis.
eu tenho que dizer em cada nó o que está entrando, o que está saindo. E é uma figura que nós vamos já chamar para nossa tela. Vou descer aqui. Aqui é a matriz que relaciona nó e trecho. Então, cada nó, no caso aqui, a nossa planilha permite trabalhar com até 20 nós. E aí ele informa que, por enquanto, está zerado. Esses valores vão ser logo atualizados. Mas cada célula em amarelo significa que há um trecho chegando daquele nó. Cada linha corresponde a um trecho. Aqui, por exemplo, a informação é que o trecho 1 está associado ao nó 2, como trecho alimentante do nó 2. Aqui eu vou dizer que chega uma vazão total, e essa vazão total nada mais é do que a soma de todos os consumos. Por enquanto, eu sei as células aqui que correspondem a nós que tem consumo, ou seja, a retirada naquele nó, mas eu não informei os valores. É o que eu vou fazer neste momento. Vou informar os valores nodais, as vazões saindo em cada nó. Cada nó configura aqui um ponto de consumo. E é para isso que eu vou chamar a figura que eu preparei, figurinha chamada consumo. Nós já usamos essa figura, comprimentos e numeração, cotas, diâmetros, orientação, agora consumo, e essa é a derradeira figura que nós vamos usar aqui para preencher. Lembrando, só a numeração dos nós: nó 1, nó 2, nó 3, nó 4, nó 5, nó 6, nó 7, nó 8, nó 9, nó 10. Essa figura não traz o número do nó, mas a gente recorda. Então, nó 1. Vamos lá, nó 1. Vazão saindo, derivando ali do nó 1, 13. A unidade litro por segundo. Nó 2, 17,5. Nó 3, 17,5 também. Os nós 4, 5, 6 e 7, 15 cada um. Aqui 17,5. Aqui 21. E o último é o nó 10, também 21. Se eu somar todos esses valores aqui, vou fazer isso agora. Vou pegar aqui, o Excel vai fazer isso para mim. Ele vai somar. A soma aqui deu 167,5. É exatamente isso que eu vou informar. Veja que tudo pode ser automático, não preciso me preocupar com isso. Ele poderia até já pegar toda essa soma, né? 67,5 litros por segundo. E aqui também é um pouco redundante essa informação, mas claro que o programa reconhece isso facilmente. Aqui é massa saída 167. Isso significa que não há vazamento. Todas as saídas são para atendimento de demanda, então não há vazamento. Vou mais uma vez olhar de longe para checar se falta alguma informação. Já informei o material, já passei todas as informações atinentes ao reservatório, aos trechos, aos anéis. Não vou preencher o campo de vazões, porque o programa está habilitado a processar começando do nada, né? Começando com a tubulação vazia. E a convergência vai ocorrer provavelmente, espero que na primeira simulação logo. As cotas topográficas, informei os diâmetros comerciais, já podemos seguir para deflagrar o processamento. Aqui está tudo aparentemente bem informado. Aqui ele já calculou, vou apagar essa figura.
Ele já calculou as pressões estáticas, porque as pressões estáticas não dependem da perda de carga. Não há perda de carga quando o fluido está parado em repouso, a água. Calculou inclusive a pressão no primeiro nó, a dinâmica. Por quê? Porque nós já informamos a vazão, informamos o diâmetro do trecho que vai do reservatório até o nó 1. Então, ele já, com a vazão e com o diâmetro, ele calculou a perda de carga. Mas nos demais trechos ainda não, só quando eu ativar o processamento, quando eu impulsionar a simulação. Vou fazer isso agora, então bastante atenção. Venho aqui em dados e ativar. Todas as restrições já foram colocadas. E que restrições são essas? Basicamente, as restrições se referem à soma algébrica nula no percurso integral de cada um dos anéis. Eu tenho 3 anéis, só aí eu reúno 3 equações. A soma algébrica das perdas de carga no percurso integral do anel igual a 0. E a outra condição da continuidade significa que toda a vazão que chega a um nó é igual à soma do que prossegue para os trechos ajusante e daquilo que é consumido no nó. O que chega é igual ao consumo do nó mais as vazões nos trechos subsequentes a jusante. Eu vou fechar aqui antes de ativar o processamento, só para mostrar aqui um detalhe. Eu tenho neste quadro aqui, vou mostrar aqui, como o nosso programa está habilitado a processar até 25 trechos e 20 nós, eu tenho aqui equações suficientes. As 3 primeiras equações, não, podemos observar o comando embutido, mas só para a gente ter ideia, essas 3 primeiras células aqui, elas vão mostrar a convergência, e a tendência aqui é que seja para o valor nulo, né, referente a cada um dos anéis. E os demais referente aos nós. Eu tenho 20 nós, então eu tenho 20 equações. Tenho 3 anéis, tenho mais 3 equações. Mas eu não uso todas. Quando ativo o solver, eu seleciono. Aqui eu já selecionei. Aqui do nó 1 ao nó 10, a maior pressão estática ocorre no nó, exatamente no nó 10, no valor de 34 metros de coluna d'água. E a menor pressão dinâmica ocorre no nó 1, 10,51 metros de coluna d'água. Vejamos aqui as vazões, né? Já vimos as vazões, vimos as perdas de carga, cada trecho, cálculo intermediário, mas nós temos também interessante aqui um gráfico, né, com as pressões. Esse gráfico aqui também é interessante. Nós temos as pressões dinâmicas e as pressões estáticas, nó a nó, para cada nó de 1 até 10. O valor em metro de coluna d'água. Azul se refere às pressões estáticas. Aqui o alaranjado, o vermelho, as pressões dinâmicas. É isso, pessoal. Basicamente, é essa a ferramenta que nós queríamos apresentar. Espero que ela seja útil, né, para os cálculos de dimensionamento de rede malhada. Claro que nós temos muitas outras ferramentas que fazem a mesma coisa. O ponto que eu considero diferencial
nesta ferramenta que apresentamos agora se refere ao manejo e ao domínio que a gente tem do passo a passo. Então, qualquer bug, qualquer inconsistência, a gente já consegue detectar mais facilmente. Além disso, a entrada de dados ela é muito facilitada, né? Você faz uma figurinha, coloca aqui, já transfere os valores. O que é que a gente tem que preencher? A topologia, a integração, a conexão coordenada dos trechos e nós, extensão de cada trecho, diâmetro em cada trecho, não precisa nem lançar valores preliminares de vazão. Precisamos sim, claro, das cotas topográficas para verificação das expressões. Interessante observar que na ausência das cotas topográficas, o programa roda, ele determina as vazões, só que ele não faz a verificação de pressão. A necessidade de a gente inserir os valores de cota topográfica é exatamente para que a gente possa verificar se as pressões estão satisfatórias, como está dito aqui, né? Tá interessante que ao final do processamento ele já exibe aqui um resultado claro, né? Pressões satisfatórias. Vamos ver uma situação com pressões não satisfatórias. É fácil a gente manejar aqui para que não esteja satisfatório. Eu vou só diminuir o nível d'água, né? Eu vou dizer que o nível mínimo de água 6, provavelmente a verificação vai ser contrária, pressões não satisfatórias, fora do intervalo permitido. Vou voltar aqui para o 8 e aí vai passar. Note que isso não altera quando eu modifico o nível da água, mínimo e máximo. Isso não altera as vazões, altera só as pressões. Mas é importante a gente obedecer e atender às prescrições da norma, que estabelece no máximo 40, no mínimo 10. A situação mais grave, atinente às pressões elevadas, é pressão quando o fluido está parado, sem perda de carga. São as pressões estáticas. E menor pressão acontece na situação dinâmica, com perda de carga. A dinâmica mínima nos preocupa, tanto quanto a pressão estática máxima. Então é isso, pessoal. Basicamente, essa nossa ferramenta. Ficamos por aqui e espero que seja útil a todos. Forte abraço.